Fala galerinha, sou Felipe Bruno e pela Copa do Brasil nós já temos 7 times classificados para as quartas de final da Copa do Brasil. São eles o Vasco, o Bahia, Flamengo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Juventude e Corinthians. Lembrando que ainda tem um confronto a definir, mais um classificado para as quartas de final, que será nesta quinta-feira entre Goiás e São Paulo, com vantagem do São Paulo, que venceu o jogo de ida por 2-0. Bom, vamos para os jogos então. O Vasco venceu o Atlético Goianiense pelo placar de 1-0. Com o resultado, o Vasco se classificou para as quartas de final, pois no primeiro jogo tivemos o empate 1-1 entre as equipes. Dessa forma, Vasco garantiu a classificação. Quem também se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil foi o Atlético Mineiro, que goleou o CRB por 3-0. Como no jogo de ida, tivemos o empate 2-2 entre as equipes. A vantagem é do Atlético Mineiro no agregado de 5-2. O Galo também se classificou, o Galo Mineiro, no caso, para as quartas de final. Quem também mandou bem e se classificou para as quartas de final foi o Bahia, que venceu o Botafogo pelo placar de 1-0. Como no jogo de ida, tivemos o empate 1-1, no agregado 2-1 a favor do Bahia, portanto, Bahia classificado para as quartas de final da Copa do Brasil. Quem também levou a melhor e com 2 vitórias no confronto foi o Atlético Paranaense, que venceu na casa do Bragantino pelo placar de 3-2. Como o Atlético Paranaense já havia vencido no jogo de ida em casa por 2-0, um agregado de 5-2, o Furacão também está nas quartas de final da Copa do Brasil. E tem mais, o Flamengo perdeu no Allianz Parque 1-0 para o Palmeiras, mas se classificou para as quartas de final, pois no jogo de ida no Maracanã havia vencido o Palmeiras por 2-0, portanto, um agregado de 2-1. Nos pênaltis, o Corinthians venceu o Grêmio por 3-1 após o empate no tempo normal de 0-0. Aliás, no jogo de ida, 0-0 entre Corinthians e Grêmio. No jogo de volta, 0-0 entre Grêmio e Corinthians, decisão nos pênaltis, e nos pênaltis o Corinthians levou a melhor, destaque para uma das defesas do goleiro Hugo aí nos pênaltis, além de 2 penalidades perdidas também por jogadores do Grêmio. Juventude e Fluminense empataram 2-2 no Maracanã. O Juventude, com esse resultado, garantiu a classificação, pois no jogo de ida havia vencido o Fluminense por 3-2, ou seja, um agregado de 5-4 a favor do Juventude, que também garante uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Agora resta saber, nesta quinta-feira, se Goiás ou São Paulo vai se juntar a essas 7 equipes e também vai para as quartas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o São Paulo venceu o primeiro jogo por 2-0, o jogo que será às 8 horas nesta quinta-feira. O São Paulo pode perder por 1 gol de diferença, que se classifica. Se o Goiás vencer por 2 gols de diferença, levará a decisão para os pênaltis. 3 ou mais gols de diferença, aí sim, nesse caso, o Goiás se classifica. Então, portanto, nós já temos classificados Vasco, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Flamengo, Corinthians, Juventude, e resta saber se Goiás ou São Paulo.